Uma coisa que eu pretendo também falar bastante aqui no canal, que eu não vejo o conteúdo da Machosfera tratar esses assuntos, porque não é do nicho deles, não é da área deles, que são as doenças autoimunes que a maioria da galera atual passa, né, cara? Porque a gente vive num mundo muito ansioso, né? De uns 15 anos pra cá, o mundo ficou bem agitado, muito avanço tecnológico, muito avanço das redes sociais, aquela carga de dopamina que as redes sociais trazem para as pessoas. E isso foi aí um movimento, né? Desde a era do Facebook e Orkut, etc., para cá foi uma crescente que a partir de 2016 ela avançou muito mais rápido, né? E principalmente com o fenômeno da pandemia, que gerou um pânico mais mundial, deixou as pessoas mais fragilizadas e após a pandemia as redes sociais avançaram ainda mais e o impacto das redes sociais nas pessoas afetaram muito mais, com muito mais facilidade, digamos assim. É como se o seu organismo, né? O organismo ele funciona, o sistema imunológico ele funciona com base nas emoções também, né? As principais doenças, na verdade, todas as doenças causadas são através do sistema imunológico, basicamente, e são afetadas pela parte emocional, como a ansiedade, depressão. Elas causam nas pessoas doenças autoimunes como dermatite seborreica, que é o meu caso, que mais me afetou, alopécia, que afetou a minha irmã, problemas nas articulações, que afetou a minha mãe. Então, em cada pessoa vai afetar uma coisa diferente, né? Eu citei o caso da minha mãe e da minha irmã, e eu posso citar o do meu pai também. O do meu pai, no caso, foi escamação de pele, que eu tenho um pouco também. Então, assim, são pessoas diferentes da mesma família. No caso, eu e minha irmã, geneticamente vindo deles, mas todas elas desenvolvidas através da parte emocional, não só genética, a parte epigenética. Então, basicamente, é por isso que eu sempre, hoje em dia, principalmente, eu falo para as pessoas procurarem não necessariamente ajuda psicológica, mas consumir conteúdos que de alguma forma vai fazer a pessoa se acalmar, ler livros como O Poder do Agora, que é muito interessante para iniciar leituras sobre meditação guiada, que é um livro muito interessante, que me ajudou bastante na época que eu estava na correria de trabalho, morando sozinho quando eu perdi meu pai, que foi um momento muito delicado da minha vida, que eu estava me afogando em trabalho e estava emocionalmente abalado. Então, como eu tinha tendência já a desenvolver essa doença, por geneticamente falando, ela avançou muito rápido nessa época, né? Então, junto à ansiedade do trabalho, da correria do dia a dia, por mais que você não sinta no dia a dia, você consiga controlar o trabalho, as coisas, a vida social, o seu corpo ele sente os impactos, né? Os efeitos dessa agitação. Então, com o tempo você vai começar a ter vermelhidão no rosto, teu cabelo vai começar a cair. É muito normal, por isso que existe um grande fenômeno de calvície nos homens também por conta do DHT, né? Que esse hormônio desregula no organismo também, por conta do fator eixo-hormonal. Então você vai ver que homens também que usam anabolizante, que usam muito estimulante, terem esse tipo de colateral mais cedo, né? Antes dos 30 anos o cara já tá com a cara envelhecida. Muita mulher também que usa hormônio passa por isso também, porque o nível de ansiedade é muito alto, né? E com o uso das redes sociais e a fragilidade que causaram os eventos que aconteceram nos últimos anos, fizeram com que essa ansiedade, esse impacto visual, audiovisual, chegasse com muito mais força no nosso organismo. Então, eu vejo muito pouca gente falando sobre isso, né? Aqui na internet, geralmente o pessoal trata muito da questão, que hipergamia, que não sei o quê, mas eles esquecem de tratar a saúde também, entendeu? Que a parte de saúde, ela é o ponto-chave, é o ponto inicial para você iniciar a sua fase de recuperação. Então não adianta você querer só cuidar das redes sociais, fazer detox de rede, se você também não cuida da parte da saúde, cara. Você tem que tratar o problema de fora para dentro também, entendeu? Que seria, no caso, de dentro para fora, no caso, né? Que seria você se medicar inicialmente se você tiver com um estado muito grave, depois fazer um desmame desse medicamento, né? Eu aconselho você ir num dermatologista bom para você iniciar os tratamentos ali. E você sair, por exemplo, eu tive um problema que eu usava muito, né? Aquela pomada Troque, né? A mais famosa Troque é a base de betametasona, que é um corticoide. E eu percebi que quando eu comecei a usar essa pomada muitos anos atrás, eu comecei a ter um fenômeno bem sutil no meu corpo avançando com o tempo. Isso poucas pessoas conseguem exemplificar porque não são da área da saúde, por exemplo, que a pomada corticoide ela é muito forte. O corticoide, para quem já sabe, né, quem usa, quando está com uma inflamação no corpo, ou está com alguma doença, algum vírus, né, que está afetando alguma amígdala, um vírus que a proliferação dele basicamente vai inflamar alguma coisa no seu organismo, geralmente você associa a um corticoide
junto a uma amoxicilina, né, um outro antibiótico. Então, geralmente é nesses casos mais graves que é recomendado usar o corticosteroide, esses medicamentos. Porém, a pomada ela também ela é corticoide. Essa pomada seborreica que os homens usam muito para diminuir essa vermelhidão, essas escamação do rosto, principalmente no cabelo, elas contêm corticoides. Então, você ficar passando essa pomada todos os dias no rosto vai causar um impacto no seu metabolismo e vai causar mais doença autoimune. Por isso que a dermatologista até me comentou isso comigo. Eu não entendi na época que ela falou isso pra mim, mas depois de um tempo eu entendi. Ela não falou com essas palavras, mas basicamente o corticoide, mesmo que você use no rosto, você acha que é algo mais sutil, ele afeta o nosso organismo de forma geral, porque é de uso contínuo, todo dia você está usando corticoide. Então causa um inchaço na pele, a pele fica mais retida. O seu organismo ele não consegue, você quando você está no processo de emagrecimento, você não consegue secar completamente, porque o seu eixo hormonal, a sua tireoide, ela é afetada. Então eu percebi que eu estava tendo muita dificuldade de fazer dietas mais restritivas também, e o meu corpo, o meu organismo não estava respondendo tão bem, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu já estava testando várias dietas, várias estratégias, e eu não estava sendo tão eficiente. Eu achei isso estranho, eu falei, cara, não é possível já, minha parte metabólica tá ok, eu fiz alguns exames, tá ok, o que tá acontecendo? Eu fui descobrir que era da pomada, basicamente intuitivamente, né? Que eu nem cheguei a perguntar isso pro dermatologista, mas eu já sei, com base no meu conhecimento, que a pomada estava causando isso quando eu parei de usar ela. Quando a médica me passou, a dermatologista me passou um creme que ele não era corticoide, mas ele era anti-inflamatório também. Ele é caro pra cacete, mas me ajudou muito eu fazer o desmame dessa pomada. E eu comecei por conta própria a fazer um desmame usando ela junto com o creme e depois até recortar definitivamente, né? Porque no início, como o corticoide ele deixa meio que a sua pele dependente dele, então quando você vai para um creme logo depois, ele não vai funcionar diretamente, vai demorar alguns dias para ele fazer efeito, até o efeito do corticoide passar e sua pele voltar a ter uma saúde normal. Porque é como se criasse uma camada ali autoimune que nenhum medicamento natural fizesse efeito. Então você fica dependente do remédio há muito tempo. E isso com outros medicamentos também, como o clonazepam, pessoas que usam ansiolíticos também sofrem muito isso. Eles causam um impacto muito grande no metabolismo da pessoa, na memória principalmente. E em vez de tratar o problema, ele causa uma dependência. Então a pessoa fica dependente do medicamento e ela nunca vai se curar. Se ela não sair desse medicamento, tentar usar algo natural para fazer um desmame e sair desses medicamentos, que são ansiolíticos, que são corticoides, cara, a pessoa vai se estragando com o tempo e vai chegar uma hora que não vai ter mais volta, entendeu? Então é um conselho que eu dou pra galera que até os 30 anos aí, que tá nessa fase de evolução, tomarem muito cuidado e procurarem um médico da área também para ajudar vocês, auxiliarem vocês a fazer o desmame, se vocês usam esse medicamento. E porque isso detona com a nossa aparência, cara. Isso até entra na questão da Black Pill da aparência, que a galera fala que muitas das pessoas aqui no Brasil, cara, tem uma estética muito ruim por conta disso, por causa da alimentação, muito cedo, comendo muita frutose, comendo pouca proteína, muito carboidrato. Então isso afeta o nosso organismo de forma geral, cara. Então vai impactar na sua aparência, vai impactar no seu cabelo, na qualidade da sua pele. Isso muda muito, cara. Isso muda muita coisa. Quando você realmente consegue fazer uma dieta e fazer um detox disso tudo e consegue se curar, basicamente, ou sair desse emaranhado aí de coisas ruins que fazem o seu organismo responder de forma negativa, você percebe, cara, uma mudança drástica na sua aparência. E outra, eu nem citei aqui o fator cansaço mental, cansaço físico que causa urticárias, dores na articulação. Cara, doenças autoimunes, elas causam muitos problemas no seu corpo, cara, você nem imagina. Eu até recomendo a galera dar uma estudada, dar uma lida sobre isso, porque é uma das maiores causas que fazem o ser humano hoje, tanto o homem quanto a mulher, ficarem com a cabeça maluca, né, cara, basicamente. Porque é um ciclo vicioso, você não consegue sair dele se você não se curar disso, se você não começar a se medicar da maneira correta, até entrar num modo mais natural da coisa, você vai sofrer bastante impacto na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida profissional, por conta desse estopim, que é uma doença bem silenciosa, basicamente, a dermatite, mas que ela causa muito efeito no seu organismo. Então, já fica aqui o meu conselho, né, pra galera se aprofundar um pouco mais nessa área, para começar a iniciar um processo de recuperação, se é o seu caso.